você que nos ouve daí, olá você que nos ouve de lá, anda cá que vamos começar mais um episódio do podcast Entre Nós. E para esse episódio temos uma presença muito especial. Professora Margarida, seja bem-vinda. O tema desse podcast de hoje é a procrastinação na vida acadêmica. Então, e gostaríamos então de pedir à professora Margarida que se apresentasse, falasse quem você é. Eu sou psicóloga, a minha formação de base é na área da psicologia clínica e da saúde. Trabalho principalmente as questões que têm a ver com as crenças, e as representações, em particular na área da saúde, mas também noutros comportamentos humanos. No Piaget tenho desempenhado funções de gestão nos últimos anos, assim como associada à docência nas áreas da psicologia, das metodologias de investigação. O tema de hoje, então, é a procrastinação na vida acadêmica. Exato. E vamos pedir, então, que a Margarida explique um pouco pra gente o que é a procrastinação. É assim, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam e associam à procrastinação, a procrastinação não é não fazer nada ou empurrar com a barriga. A procrastinação traduz-se no comportamento de realização de tarefas, mas a realização não das tarefas prioritárias, Uhum. mas sim tarefas mais prazerosas e o adiar da realização das tarefas que são importantes, assim como um desequilíbrio no término de algumas tarefas. Por exemplo, esta questão está muito presente, por exemplo, nos alunos de mestrado que têm de realizar uma dissertação ou em algumas licenciaturas, e alguns alunos realizam a tarefa, mas até por uma questão de perfeccionismo, Uhum. tendem a adiar a entrega da dissertação porque ela nunca está suficientemente boa. E isto também é procrastinar, é não chegar ao fim de uma tarefa. Ok. Então, aqui já partindo para a segunda pergunta, como a procrastinação afeta o desempenho acadêmico e o bem-estar mental dos estudantes? É assim, a procrastinação afeta de forma direta, quando está muito presente, a realização das tarefas, porque se um aluno não realiza a tarefa de forma atempada, ou como ela às vezes, por exemplo, algumas pessoas até se auto-referenciam como se, referindo, eu trabalho melhor sob pressão. Ninguém trabalha melhor sob pressão. Consegue terminar a tarefa quando o prazo chega. Quando algo não é feito com tempo, não há tempo para rever, isso tem impacto na realização da tarefa, ou porque não a consegue realizar a tempo, ou porque a faz sem a dedicação necessária. Depois temos outras problemáticas associadas, quando estamos a falar com realização de tarefas académicas como trabalhos em conjunto. Pode ser um estudante que é procrastinador, pode ser um elemento que se torna disruptivo no grupo e que tende a ser criticado pelos colegas. Para além disso, muitas vezes a procrastinação, embora a procrastinação não é uma doença, é um comportamento, mas muitas vezes está associado como sendo uma característica de pessoas com ansiedade ou depressão. E se esta procrastinação está muito associada a uma autocrítica, é como se a pessoa tivesse um comportamento que vai levar à confirmação das suas teorias de que não é capaz e, portanto, torna-se um ciclo vicioso. As crenças. Sim. Eu não sou capaz, procrastina porque tem dificuldade em gerir a ansiedade associada à tarefa, porque é muito autocrítico, porque acha que não é capaz de realizar corretamente, ou então porque é uma tarefa nova, o que implica muitas vezes ter de explorar um determinado conteúdo, ou porque, por exemplo, tem de trabalhar com uma plataforma que é diferente, e portanto adiar de ter de fazer uma tarefa nova leva a que a pessoa confirme as expectativas que criou relativamente a si, expectativas erróneas, mas que o comportamento vai de alguma forma reforçar as falsas crenças que tem, de que não é capaz, e portanto leva à frustração e muitas vezes ao agudizar de alguma patologia pré-existente. Partindo aqui para a nossa terceira pergunta, tendo em conta que a professora já explicou que a procrastinação não é apenas
aquilo que achamos não realizar uma tarefa, mas a dificuldade. Ou ser preguiçoso, Sim. muitas vezes se diz, o procrastinador é preguiçoso. Ele até pode estar muitas vezes o procrastinador tem multitarefas, só que faz tantas tarefas que não leva nenhuma, não desencadeia nenhuma até ao final, ou faz todas as outras, menos aquela que era mais importante de realizar. Portanto, o procrastinador não é só a pessoa que não realiza. Existem tipos diferentes de procrastinação? Existem formas diferentes dela se manifestar, mas não podemos falar em tipos de procrastinação. Também tem a ver com algumas características da pessoa. Por exemplo, há pessoas que manifestam mais procrastinação relativamente a novas tarefas, a tarefas que não dominam, por exemplo, tarefas que não são prazerosas ou que têm alguma portanto, que têm mais dificuldade em lidar com as situações que não são tão importantes para si, mas não há tipos de procrastinação. Qual é o papel da ansiedade na procrastinação? Acabamos que falamos sobre Mas é isso. assim, a procrastinação também devemos ver que ela não é só um problema, mas surge muitas vezes como uma solução. Claro que a pessoa não pensa assim, vou procrastinar para resolver um problema, mas ela realiza este comportamento como uma forma de evitamento, de evitar algo, de se confrontar com as suas dificuldades, de ter de lidar com tarefas que não gosta e, portanto, numa primeira fase, ela tem um efeito que é, por incrível que pareça e estranho que pareça, que é evitar a ansiedade. Eu não vou fazer algo que me causa desconforto. Mas depois tem o reverso da medalha, que é quando a pessoa se vê confrontada com o prazo, com a realização, a aproximação dos exames, vê-se obrigado a perceber que houve tempo que não foi gerido da melhor forma e então aquela ansiedade que foi sendo evitada surge de forma muito mais presente. O prazo aqui também pode ser visto como um fator positivo, no sentido de estabelecer um objetivo. O estabelecimento de pequenas metas é uma das estratégias de evitar a procrastinação. Ou seja, quando falamos de procrastinação, também temos de ver que já existem, claro que adaptadas à situação e à realidade de cada pessoa, mas existem formas de evitar e são pequenas estratégias que são muito fáceis de as pessoas introduzirem, neste caso na procrastinação académica, de serem introduzidas no cotidiano. Temos uma tarefa que é muito longínqua e muito grande, como a realização da dissertação ou a entrega do relatório de estágio. Para um aluno que está no início do ano letivo, é uma tarefa que só aparece lá no final, lá muito à frente. Por isso é importante o estabelecimento, ter uma cronologia com pequenas metas e com datas a serem atingidas em cada um dos momentos. E aqui acho que, por exemplo, os professores podem ter uma função muito importante, que é ajudar alguns alunos. Pode ser algo que é imposto, estabelecer pequenas metas, mas também pode ser algo que é negociado aluno a aluno. Se o aluno procurar o professor, se o aluno sente que tem esta dificuldade na programação das tarefas, portanto, solicitar apoio para fazer esta cronologia e estabelecer. Da mesma forma, quando estamos a falar, nomeadamente na transição para o ensino superior, para alguns alunos é muito difícil perceber, quando passam do secundário para o ensino universitário, que os timings são diferentes, que muitas vezes as frequências vão ser todas muito mais próximas temporalmente e há uma dificuldade na gestão do tempo dedicado ao estudo. E, portanto, muitas vezes também nós, para os professores, e temos feito, e alguns docentes com mais sensibilidade para estas questões, e também dependendo das unidades curriculares, ter avaliações mais periódicas de pequenas partes da matéria ajuda, ou tarefas para a entrega de trabalhos com diferentes momentos, ajuda aos alunos que têm procrastinação, obriga-os a entregarem partes dos trabalhos de forma parcelar, o que é uma das formas de evitar a procrastinação. Pode ser com ajuda externa ou o próprio adotar este tipo de medidas, mas entre outras, ter tarefas definidas por dia, portanto, todos os dias definir quais são as tarefas a realizar nesse dia,
evitando, tendo consciência de que existe a tendência de evitar determinada tarefa ou realização de determinada tarefa e escolher, nem que seja um dia por semana, para dedicar àquela matéria que se gosta menos ou que se acha mais complicada. E, portanto, tê-la presente para não ficar e acumular tudo num determinado momento. Então, de certa forma, o ambiente ele tem um impacto no desenvolver da procrastinação, ou não? É assim, existem estratégias que podem fazer parte dos hábitos de estudo, e existem pessoas que não têm este tipo de hábitos. É quase como até de cuidar de si, porque se nota que as pessoas, os procrastinadores tendem também a serem mais relutantes na adoção de comportamentos de autocuidado. Fica para depois. Portanto, vamos pensar que tem a ver com higiene mental. Como a gente tem o hábito de escovar os dentes todos os dias, adotar um conjunto de hábitos saudáveis de estudo, de organização de tempo, que nos ajudam e nos dão uma sensação de autocontrole. E esta noção de que não estamos aquém dos acontecimentos, mas que nós conseguimos também nós dominar, ter algum controle sobre as tarefas que temos de realizar e sobre o nosso tempo, tem um efeito muito benéfico nesta noção de as questões da autoeficácia, do autocontrolo, são variáveis que se têm identificado como sendo muito importantes neste tipo de problemáticas como a procrastinação. Assim como, e há bocadinho tinha aflorado essa questão, perfeccionismo. Pode parecer estranho, mas o perfeccionismo e a procrastinação podem andar associadas. A pessoa que quer ser muito perfeita, então nunca termina a tarefa porque acha que ela nunca atingiu o patamar que ela estabeleceu e, portanto, nesse caso, adia a entrega ou adia, não vai à frequência, prefere ir a exame porque ainda não estudou tudo. Portanto, existem aqui fatores pessoais que são importantes para a existência deste comportamento. Existem também fatores culturais, ou seja, existem culturas em que a organização, a aprendizagem, o incutir de hábitos de organização do tempo, das tarefas, estão muito mais presentes culturalmente e, portanto, existem culturas em que a procrastinação é menos presente ou mais presente. Assim como culturalmente também existem fatores que explicam se o procrastinador acha que ele procrastina por uma questão sua ou por uma questão externa. E, portanto, vai mudando em Portugal, mas temos muito uma atribuição causal externa e, portanto, muitas vezes a explicação para a procrastinação vem de elementos externos. E passa também por uma tarefa de que a pessoa perceba que, apesar de existirem elementos externos na sua vida que ela não consegue controlar, que existem elementos que ela consegue, sobre o qual ela tem algum domínio e que é importante que se responsabilize sem ser uma crítica que vai desconstruir o indivíduo, mas sim construtiva, de adoção de comportamentos que lhe permitam gerir melhor o seu cotidiano. Porque senão é um ciclo de frustração, é frustração. Sim. Tendo em conta o que falamos há pouco sobre a gestão do tempo, e também já foi falado em um outro episódio que lançamos aqui no podcast Entre Nós, que é sobre o impacto da tecnologia na nossa gestão do tempo, que, querendo ou não, também ela pode influenciar a procrastinação. Mas como isso acontece? É assim, muitas vezes também a tecnologia é vista como um papão, que nem sempre é. O que acontece é que, sendo as redes sociais, os jogos e os vídeos e multimédia, formas de distração, são utilizadas pelo procrastinador como formas de evitamento e de gestão, não só do procrastinador, mas de a pessoa se distrair e evitar os fatores de ansiedade, porque lhe criam, do ponto de vista mental, um espaço à parte no qual ele se sente confortável. Mas a procrastinação pode ser realizada na realização de tarefas que têm a ver com a utilização desses espaços, como ler um livro, ou ir ao cinema, ou outro tipo de atividades. Quanto mais de fácil acesso,
e tem eu acho que devem ser abordadas algumas questões que têm a ver com a procrastinação e outros comportamentos, com a introdução nas gerações mais novas das novas tecnologias, que têm mais que ver com o imediatismo da recompensa. Ou seja, para tarefas em que a recompensa ou o resultado é muito dilatado no tempo, há, para as gerações mais novas, uma cada vez menor tolerância para a realização destas tarefas. Daí eu chamar a atenção para nós próprios, quer enquanto pessoas, quer enquanto docentes, começarmos a fazer esta adaptação de introdução das pequenas tarefas ou as metas de médio prazo, porque senão fica muito estar a realizar uma tarefa que só vou saber o resultado num tempo muito dilatado, é cada vez menos tolerado pelas novas gerações. Portanto, eles precisam de ir recebendo respostas e terem outputs das suas tarefas de forma muito mais imediata para irem orientando o seu comportamento. Mas isto é uma percepção que eu tenho, esta não é de todo baseada em nenhuma evidência mais pragmática. Ainda então, dentro dessa visão menos pragmática, como é que nós alunos conseguimos superar essa tendência para procrastinar? Assim, como eu estava a dizer há pouco, passa muito pela introdução de algumas regras. Uma coisa como ter uma agenda em que se tem uma planificação semanal e mensal, em que conseguimos ver o aproximar, o quão distante ou perto está um prazo. O desconstruir as tarefas em mini-tarefas, ou seja, para sentirmos que pelo menos uma parte já está feita, consegui. Eu posso lhe dizer, por exemplo, olha, eu quando tenho as turmas muito grandes e tenho 100 frequências para corrigir, eu divido-as em pequenos molhinhos. Pequenos molhos de 10 frequências. Porque não olho para aquele molho gigante para corrigir, parece que é uma tarefa que nunca tem fim. E assim eu vou alcançando meta a meta e assim sinto-me recompensada quando... Não, eu defini que hoje de manhã vou corrigir 10. 10 já estão. Ou seja, introdução de tarefas mais pequenas que nos vão permitir alcançar a tarefa maior, que é corrigir todas as frequências ou estudar toda a matéria, estudar a parte da matéria. Outro fator, por exemplo, que é a redução de distrações. Estar a estudar num sítio onde onde temos constantemente o telemóvel perto de nós, onde temos uma televisão ou rádio, faz com que o tempo com que estamos focados na realização da tarefa seja muito menor. Portanto, há espaço em gerir de forma a que em todos os dias haja espaço para a diversão, para o autocuidado e para a realização das nossas tarefas cotidianas. E esta necessidade de introduzir também a realização do estudo e de pequenas tarefas que tenham a ver com as questões académicas todos os dias. Não deixar para a altura das O frequências. erro do aluno é deixar toda a matéria para uma semana antes da frequência. Quando muitas vezes na semana antes da frequência não tem só uma, tem mais vários trabalhos para entregar. E depois torna-se um trabalho gigantesco, impossível de fazer a gestão naquele espaço-tempo. Depois também temos de ver que temos uma realidade de muitos alunos que estudam, que trabalham, que são pais, mães ou cuidadores de outrem. E, portanto, a necessidade de conseguirem conciliar todos estes aspectos da sua vida. E, portanto, é muito mais importante que consigam fazer esta gestão e que também olhem para as possibilidades de que dispõem. Nem todos os alunos têm de ir à frequência. Há a possibilidade de deixar algumas tarefas para exame, mas isto deve ser uma decisão tomada de forma prévia e não o precipitar, não vou conseguir, eu vou ter de deixar. Portanto, organizar a vida académica de forma razoável, realista, e olhar, tenho um semestre, os meus objetivos para este semestre são estes. É possível e quero realizar X unidades curriculares por frequência, vou fazer outras por exame, mas é uma decisão e
toda a organização do tempo já vai ser feita tendo em consideração estes objetivos e não andar a saltar de soluções de última hora em soluções de última hora. Esta capacidade também de dividir as tarefas e de organizar a agenda de forma realista, ou seja, não ter muitas tarefas para realizar por dia, depois também não se consegue realizar todas. E existem outros aspectos que também têm a ver com o compromisso, nomeadamente quando é trabalhos de grupo, de cada um é responsável por uma parte do trabalho, mas todos têm de ter um momento de articulação em conjunto, ou quando começam a trabalhar ou vão estagiar, perceberem que as repercussões da não realização e da procrastinação podem ter um impacto muito maior, assim como um impacto no trabalho e no desempenho de colegas. E depois, se surgem problemas, há também aqui a necessidade de andar a fazer a gestão de algumas dificuldades de relacionamento que derivam destas situações. E, portanto, fazer esta gestão compartilhando-a com os colegas de trabalho ou de grupo, quando estamos a falar ainda em meio académico. Agradecemos por esse momento. Nada. Foi muito esclarecedor. Espero que ajude a evitar a procrastinação. Que nos ouve daí. Temos aqui várias dicas. Então, ouçam outra vez o podcast, anotem. E ficam aí as dicas. E agradecemos por terem nos ouvido até aqui. Tchau!